Olá pessoal, hoje vou fazer a demonstração desse toca-discos da marca Gradiente, modelo DD200Q, tá? É um equipamento fabricado na década de 80, começo da década de 80, tá? Com sistema quartz de velocidade, de rotação, tá? Aqui tem o shell dele é original, tá? Mas ele tem uma cápsula da Axis com agulha original Lesson Axis, tá? Então esse equipamento aqui ele tem automático, sistema automático de ida e retrocesso. Eu vou iniciar ele aqui no automático. Ele tem algumas funções aqui em particular que depois a gente vai dar uma olhada, mas ele tem um sistema também do lift aqui, né? Que ele é hidráulico, então ele não é que nem aqueles toca-discos mais antigos ou inferiores que pum, cai a agulha com tudo. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Esse é o áudio dele, tá? A rotação aqui fica 100% parado, porque é um sistema quartzo, né? Então esse sistema de quartzo, ele mantém, é como um relógio praticamente. Ele mantém a rotação perfeita. Não existe oscilação nesse sistema aqui quartzo, né? Aqui as funções dele, deixa eu baixar um pouco o volume. As funções dele, ele tem o sistema 45, 33 rotações. Aqui eu estou utilizando 33. Aqui eu passo para 45 rotações, né? 45 rotações. Aqui o 33 que é o meu disco que eu estou rodando aqui. Então, como eu disse, é um toca-discos full automático, né? Que ele tem um sistema automático completo. Então, quer dizer o quê? Se eu passar aqui pro reject, ele vai erguer e vai ejetar o braço, né? Vai fazer o descanso aqui vai descer no descanso e desligar. Desligou, tá? Nada impede de você utilizar no sistema manual. Então, se eu quiser vir aqui, né, e simplesmente vir até a segunda faixa aqui no caso, posso entrar direto sem problema nenhum. Então, aqui eles têm mais algumas funções, né? Aqui seria o seguinte: o tamanho do disco. Então, pro automático, você pode utilizar o tamanho do disco 30, tá? Aqui tem 25 e 17. Seria o 10 polegadas, né? O compacto e o disco 30, que é o 12 polegadas, que é esse que a gente utiliza aqui, tá? Aqui ele tem uma função interessante que seria o repeat. Um exemplo, se eu acionar aqui, ele está no 0, isso quer dizer o quê? Que ele vai até o final do disco, vai levantar e desligar. Chegou aqui no final, ele vai desligar. Se eu colocar no 1, ele vai fazer o repeat uma vez. Então ele vai vir, vai desligar e vai começar de novo. Aí essa chavinha ela vem e volta ao 0 quando ela dá o primeiro repeat. Então você pode fazer isso aqui, ó, digamos 6 vezes. Então ele tem aqui o número 6 que ele vai simplesmente até o final do disco, vai voltar e vai iniciar. E ele vai voltando, essa chave aqui ela vai voltando 5, 4, 3, 2, 1 até zerar. Quando zerar ela não volta mais, ela desliga. Então ele fica rodando um lado do disco por 6 vezes, né? Se eu colocar aqui no R, tem aqui a função R seria repeat contínuo. Ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando até praticamente a agulha acabar. Então eu vou deixar aqui no 0, não quero que ele volte, né? Aqui ele tem as regulagens de peso, né? O contrapeso dele aqui, tá? Aqui o anti-skating é esse daqui. Isso aqui tem uma certa, digamos assim, entre aspas, uma burocracia em regular, né? Isso aqui, toda vez que você troca a cápsula, o shell e a cápsula, toda vez você vai ter que fazer uma nova regulagem aqui. Porque toda vez que você modifica o conjunto shell cápsula aqui, ele muda o peso, né? Cada cápsula, cada shell tem o seu peso específico. Então, cada vez que você muda
essa peça aqui, você tem que fazer uma nova regulagem aqui do contrapeso. É um exemplo, tem pessoas, eu particularmente também tenho várias peças iguais a essa com cápsulas diferentes, né? Então, digamos assim, vou escutar um disco, eu ponho um tipo de agulha, outro disco eu ponho outro tipo de agulha. Toda vez que eu faço essa troca, porque esse aqui é um braço universal que você pode desrosquear aqui, puxar essa peça e fazer a troca direto, né, quantas vezes você quiser. Quem tem mais do que uma dessas peças aqui para ouvir discos diferentes com cápsulas diferentes, toda vez que você troca isso aqui, você tem que fazer uma nova regulagem, tá? Tanto do anti-esquente quanto do contrapeso. Aí aqui vai variar muito dependendo da especificação da cápsula. Então, digamos assim, dependendo de quantos gramas, né, você tiver aqui com a cápsula, você vai ter que dar o contrapeso aqui, porque sempre você tem que ter um mesmo atrito, né, uma mesma força em cima do disco. Se você põe uma peça dessa aqui mais pesada, isso aqui vai ter que fazer o contrapeso para sempre ficar a mesma quantidade de peso, né, em cima do disco. Então isso aqui você vai ter que sempre estar regulando dependendo dessa peça aqui, tá? De função é só isso aqui, ela tem a regulagem. Isso aqui, como eu disse, tem uma burocracia para fazer a regulagem. Talvez num próximo vídeo eu faça uma demonstração de como faz essa regulagem, tá? Hoje eu só estou demonstrando o aparelho mesmo. Então aqui a gente já teve a parte de repetição do lado do disco. Aqui a gente tem o sistema de tamanho do disco pro automático, né, para iniciar e voltar. Aqui que a peça mais importante desse equipamento aqui, na minha opinião, seria justamente isso aqui, né? O sistema de levantar e abaixar a cápsula. O que acontece? Às vezes o que acontece? A pessoa fala, não, um toca-disco é muito caro, um toca-disco desse é antigo. Vou comprar um toca-disco mais simples. Eu às vezes vejo o pessoal comprando aí toca-discos totalmente inferior a isso aqui. Totalmente bem mais simples, com um braço, uma alavanca que quando você solta ele, pum, cai a agulha com tudo em cima do disco. Mesmo tendo automático, no próprio automático, na hora de cair a cápsula e a agulha no disco, ela cai com tudo, não tem esse sistema hidráulico aqui que a gente chama. E pagando absurdos em equipamentos sem essa função. É incoerente, na minha opinião, entendeu? Gasta um pouco mais, você compra um toca-disco que você tem esse sistema aqui, que você vai cuidar muito mais do teu, além de todo o sistema de regulagem aqui que cuida do teu disco e cuida da tua agulha, porque tem muita gente que fala, mas não estraga. É óbvio que estraga. Se você botar um prego aqui, como a gente chama aquelas agulhas mais rústicas, né? Se você botar um prego aqui, conforme você vai usando o teu disco, esse disco vai perdendo o suco, vai desgastando. Isso existe sim, não é lenda não. Existe. Eu já peguei discos de DJ, que são aqueles discos, né, que você utilizava em balada, que a pessoa usava aquelas cápsulas Concorde, né? E aquilo lá necessita de praticamente 5G em cima disso. Então a pessoa vinha e carcava o peso para poder fixar, não pular na hora que você estiver tocando. Aquilo lá simplesmente consome a agulha e também consome o disco. Então eu já peguei discos LPs de música eletrônica, dance, dos anos 90, completamente com o suco perdido praticamente. Porque de tanto a pessoa carcar o peso em cima da cápsula aqui. Então quanto mais peso você mandar aqui, mais isso aqui tem atrito. Esse atrito aqui consome o disco. Não adianta dizer que não consome o disco sim, tá? E tanto é que pra gente ouvir mesmo, pra ter em casa, eu não aconselho aquele tipo de cápsula. O pessoal fica perguntando, vou comprar uma Stanton lá, uma cápsula Concorde. Aquilo lá é pra DJ, cara. Aquilo lá é pra peso. Aquilo ali você vai detonar o disco e vai ter uma vida útil muito menor do LP. O LP tem uma vida útil muito menor, tá? O que mais que eu tenho para falar? Bom, aqui a gente está com uma agulha.
o áudio dele está perfeito, os dois canais bem balanceados, perfeito. Óbvio, a agulha, ela não é uma agulha 0 km, não é uma agulha nova, é uma agulha já que tem uma certa vida útil. Mas é uma agulha que está muito boa ainda, você consegue ter uma qualidade de áudio muito boa, tá? Com relação ao equipamento, esse equipamento aqui ele está sendo vendido, né, anunciado no Mercado Livre. O link para o anúncio do aparelho vai estar aqui na descrição do vídeo, e também qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer sobre o equipamento, tá? Ou até mesmo tirar alguma dúvida com relação ao funcionamento do toca-disco, você pode fazer lá para mim no Mercado Livre que eu vou responder para você, tá? E com relação ao aparelho, é um aparelho que está muito bem conservado, tá? Ele está muito bonito, não tem nenhum desgaste visual assim. O acrílico dele está muito bom, bem conservado, não está arriscado. Tem leves risquinhos, mas é bem pouca coisa, coisa de uso, né? Como eu disse, esse equipamento aqui foi fabricado nos anos 80, tá? Ele vai chegar aqui no final, ele vai desligar, ó, tá? Foi fabricado no começo dos anos 80. Muita gente acha que é no final. Não, isso aqui é um equipamento JVC que foi introduzido no mercado nacional pela Gradiente. A Gradiente fazia muito isso, tá? Trazer coisas de fora, videogame, muita coisa que a Gradiente trouxe de fora e incorporou a sua linha de montagem. Isso aqui foi incorporado no começo dos anos 80, tá? Ele vai desligar aqui agora no final. Ele fazia parte do conjunto que vinha provavelmente algum receiver Model 900, Model 1450, Model 1300, tá? Caixas Master 99, Celebration, caixas Celebration, tá? A linha mais recente, que é a linha 246, 366, eu particularmente assim, nunca vi um conjunto zero de fábrica de uma pessoa, né? Vou iniciar aqui de volta. Zero de fábrica com um equipamento desse, com um toca-disco desse. Não, realmente, para mim, isso daqui só saiu no começo dos anos 80. Eu mudei aqui o tamanho do disco, ele foi lá no meio. Só no começo dos anos 80, tá? Realmente, eu já vi relatos de pessoas que compraram no final dos anos 80. Mas eu acho que a Gradiente mesmo só fabricou esse equipamento no começo dos anos 80. Depois, na linha mais recente dela, ela já usava a linha D35, D25, não usavam mais esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui é o DD200Q, que tem o sistema automático, e existe o modelo DD100Q, que é o modelo que não tem automático, né? Tem uma outra funçãozinha, o braço também é diferente, não é a mesma coisa. O pessoal é a mesma coisa, não tem automático. Não é, aqui tem é diferente também o sistema de contrapeso no braço aqui do toca-discos, tá? Então, como disse, é no começo dos anos 80. Esse equipamento aqui está bem conservado, ele está anunciado no Mercado Livre. O link da descrição tá na descrição do vídeo, o link pro anúncio. Qualquer dúvida, como eu já disse, só perguntar lá, eu respondo, tá? Qualquer questão com relação a preço e tudo mais, vai estar lá no Mercado Livre. A embalagem é feita 100%, tá? Muito caprichada a embalagem, tá? O que mais que eu ia falar? E se você gostou do vídeo aí, dá um likezinho aí. Se quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever, porque a partir de agora talvez eu faça não só vídeos dos equipamentos à venda, mas sim vídeos da minha coleção particular, entendeu? Então alguns vídeos da minha coleção particular eu vou pegando os equipamentos e vou fazendo demonstração de funcionamento e da história mesmo do equipamento, tá? Eu vou começar a fazer a história desses equipamentos que estão à venda, mas eu pretendo fazer a história dos equipamentos, até inclusive história de como foi adquirido o equipamento. Isso é bastante interessante, você pegar de quem era, como eu gosto muito de saber de quem foi, se é primeiro dono, se é segundo dono, se é terceiro, como comprou, se ganhou do pai, se ganhou da mãe. Isso aí é interessante e eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo. Então, se você tem interesse nisso, se quiser se inscrever no meu canal e também dar um like aí no vídeo para mim poder fazer os vídeos com mais detalhes, e vou pegar equipamentos
talvez não só meus, mas equipamentos de alguns colegas colecionadores aqui, que a gente vai fazer umas demonstrações, fazer demonstração de alguns equipamentos. Tá? Eu acho que realmente eu falei tudo sobre o equipamento. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para que eu fale aqui nos vídeos, eu também estou aceitando, tá? Então é isso, pessoal. Tá aí, vamos escutar mais um pouquinho o som dele. Não tem comparação, você pegar um equipamento desse, muita gente gasta um certo valor numa vitrolinha dessas modernas. Com quase o mesmo valor que você compra uma vitrolinha dessa, você compra um toca-discos desse, um amplificador e um par de caixas. E também o que acontece, às vezes você compra eu indicaria começar com um bom toca-discos, um amplificador mais ou menos, que você consiga gastar com o valor da vitrolinha, mais um parzinho de caixa pequeno. Conforme for, você vai trocando. Troca por uma caixa maior, melhor, você troca o amplificador por um amplificador melhor, até mesmo o toca-discos você pode trocar depois por um toca-discos melhor, mas evite comprar essas vitrolinhas. As vitrolinhas não têm a mesma qualidade que a gente está tendo aqui nesse equipamento, tá? Então procure, não precisa ser novo, se você não quiser comprar usado, tem medo de comprar, compra zero, mas compra uma coisa bem melhor do que as vitrolinhas, tá? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.